Oi, 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 estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, dia 16 de setembro de 2020, quinta-feira, é dia de estudarmos matemática. Materiais necessários para a aula de hoje: livro de matemática, páginas 120 e 121. Estojo. Não esqueça de colocar a data de hoje nas páginas trabalhadas. Combinado? Estudantes, hoje iremos conhecer o sistema de numeração egípcio. Nós já vimos que algumas civilizações criaram o seu próprio sistema de numeração. A civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo, como vocês podem observar no mapa. Nos períodos de cheia, as águas do rio inundavam grande faixa da terra seca. E quando as águas baixavam, deixavam grande quantidade de nutrientes, fertilizando o solo. Percebam, estudantes, que o Egito faz parte do continente africano e ao lado nós temos dunas de areias do rio Nilo, na cidade de Assuã, no Egito. Esta foto foi registrada no ano de 2012. Símbolos que usavam para representar os números. Isso mesmo, símbolos. Os egípcios usavam diferentes símbolos para representar os números. Veja ao lado alguns desses símbolos. Olhe que curioso, estudantes. Para representar o número 1, eles utilizavam este seguinte símbolo. Vejam só o que eles utilizavam para representar o número 10. Agora, observem a centena. Qual era o símbolo que eles utilizavam? Nossa, vejam só a unidade de milhar. Veja como eles representavam. Difícil, não é mesmo? Outra curiosidade, crianças. Para formar os números, independente do valor que eles queriam, os egípcios eles repetiam até 9 vezes o mesmo símbolo. Então, se eu quisesse de repente representar o número 9, eu iria fazer 9 vezes o símbolo que representa o número 1. Se eu quisesse representar a quantidade 90, eu iria usar 9 vezes o símbolo representado pela quantidade 10. E se eu quisesse representar 9 centenas, 900, eu teria que repetir 9 vezes este mesmo símbolo. E para representar a unidade de milhar, hein? Isso mesmo, eles poderiam representar a quantidade 9.000, por exemplo, desenhando 9 vezes este símbolo. Curioso, não é mesmo? E aí, vocês gostaram? Vamos praticar um pouquinho? Atividade número 1 da página 121 do livro de matemática. Veja como Melissa e André representaram um número e eles usaram os símbolos do sistema de numeração egípcio. Vejam só, eu representei o número 112. E você, André? Crianças, observem bem os símbolos que ela utilizou na representação do número 112. Ela utilizou o símbolo da centena por primeiro, depois ela utilizou o símbolo da dezena, que vale 10, e por último ela representou o símbolo da unidade, repetindo 2 vezes. Muito bem, ela formou o número 112. Agora, crianças, vejam só como o André representou o mesmo número utilizando os mesmos símbolos. Vejam só,
André colocou na primeira ordem as duas unidades, depois ele colocou a ordem da centena e, por último, ele colocou a ordem da dezena. Será que está correto? Que diferença você observa entre as representações da Melissa e do André? Isso mesmo! Os dois amigos representaram a mesma quantidade de crianças. Porém, Melissa e André colocaram as quantidades em posição diferente. Para o sistema de numeração egípcia, crianças, não importa a posição que você coloque, ok? O importante é você colocar os símbolos corretos, independente da ordem que você quiser utilizar. Interessante, não é mesmo? Página 121, atividade de número 2. Agora é a sua vez. Vocês irão fazer como o André e a Melissa. Vocês irão representar cada número a seguir usando os símbolos do sistema de numeração egípcio. Letra A, vocês irão representar o número 16. Percebam que a prof colocou novamente a tabelinha com os valores e seus símbolos. Letra B, você irá representar a quantidade 1.316. E na letra C, a quantidade 2012. Vamos praticar? Página 121, atividade de número 3. Agora, crianças, nós vamos fazer o inverso. Nas letras A, B e C estão sendo representados alguns números. Porém, eles estão sendo representados com os símbolos egípcios. Então, agora você irá observar quantas vezes apareceu cada símbolo, irá observar a quantidade, o valor de cada símbolo e você irá descobrir qual é o algarismo que está sendo representado. Não está difícil, basta você prestar atenção nos símbolos e na quantidade de vezes que ele se repetiu. Vamos fazer? Bom trabalho! Essa nossa aula de matemática está bem diferente, não é mesmo? Vamos continuar? Página 121, atividade de número 4. Crianças, agora nós vamos comparar os números escritos com os símbolos egípcios. Vejam que a prof colocou a representação do André com os números egípcios e ao lado a prof colocou um valor. Estou representando aqui a quantidade 112. Muito bem, é o mesmo valor que o André está representando lá com os símbolos egípcios. Mas vamos observar o seguinte, veja logo abaixo. Para representar 112, o André primeiramente utilizou a representação dos símbolos da unidade, repetindo 2 vezes. Depois ele utilizou a centena e, por último, ele utilizou a dezena. Nós sabemos que o nosso sistema de numeração decimal não funciona desta forma. Ele tem uma ordem que nós chamamos de classes, que são as classes simples no primeiro momento. A classe simples é formada por unidade, dezena e centena, não é mesmo? Vamos agora responder a letra A. No sistema de numeração que nós usamos, o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa? E aí, o que vocês acham? Será que se nós mudássemos a ordem dos nossos valores, dos nossos algarismos, será que ele continuaria sendo 112? Sim ou não? E por quê? Dê um exemplo. Por que será que o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa? Registre na linha a seguir.
Muito bem. Agora, na letra B, diz o seguinte: e no sistema de numeração egípcio, importa a ordem em que escrevemos os símbolos? Será que lá no sistema egípcio importa a posição que eu colocar os símbolos? Sim ou não? Vejam só, crianças, a nossa aula de matemática já chegou ao fim. Hoje foi uma aula bem divertida, não é mesmo? Mas na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o Egito e vamos também descobrir outras curiosidades. Isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre as pirâmides do Egito. Combinado? Boa quinta-feira para todos, um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!